queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu tenho muita coisa para falar hoje, mas eu vou tentar, não, eu vou ser bem sucinta, né? Não é meu interesse ficar fazendo um vídeo aqui de 30, 40, 1 minutos, 1 hora, embora às vezes eu faça planos, mas Deus dá a resposta, né? Deus é que bate o martelo no final das contas. Mas enfim, o que eu queria falar com vocês sobre duas coisas. Primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre uma experiência tremenda que eu tive na semana passada. A única coisa que eu posso dizer a vocês é que se não fosse a mão de Deus, hoje a irmã Dayana não estaria mais com vocês aqui. Provavelmente vocês estariam vendo um vídeo do meu marido, ou de alguém da minha igreja, ou de algum parente meu, lamentando a minha morte e falando que do luto e que eu não estaria mais entre vocês. Mas a mão de Deus fez com que hoje eu estivesse aqui e pudesse gravar esse vídeo para vocês. Bem, eu ia fazer um vídeo ao vivo na semana passada, mas infelizmente, ou felizmente, né, não deu, porque eu recebi uma visita aqui na minha casa, muito bem-vinda, e eu preferi me dedicar a essa visita sem ter hora para terminar essa conversa. Então eu preferi avisar vocês por meio da comunidade que não ia dar para fazer o ao vivo. Mas quem sabe um dia, né? Eu não sei muito mexer com essa questão do ao vivo do YouTube, não, né? Os ao vivos que eu fiz foram pelo Facebook, pelo Instagram, que tem muito tempo também que eu não faço, mas quem sabe um dia eu tente por aqui, né? Estão dizendo que facilitou muito. Então vamos ver, de repente, mais pra frente. E se vocês também tiverem interesse, vocês coloquem aqui embaixo, escrevam. Se vocês têm interesse que eu faça algum ao vivo pra gente conversar, né, em tempo real. Tá legal? Bem, o que eu quero falar com vocês é sobre uma experiência que eu tive na semana passada. E foi algo assim muito forte, muito forte. Para começar a explicar o que aconteceu comigo na semana passada, eu preciso que você entenda uma coisa. O Senhor lhe dá para nós diversos tipos de dons, né? Um dos dons que o Senhor me deu foi sensibilidade espiritual para poder perceber o mundo espiritual. Então, muitas vezes eu tô em casa, ou eu tô no trabalho, ou tô em algum lugar, tô fazendo alguma coisa, e eu sinto o ambiente, o clima mudar. Eu sinto quando o ambiente está pesado, eu sinto quando eu tô num lugar e o ambiente não é favorável, né? E Deus me colocou, me deu esse dom para que de repente eu pudesse interceder por aquele ambiente ou pelas pessoas que estivessem naquele ambiente. Como intercessora, Deus me sensibilizou para entender o momento certo onde tem situações em que eu precise entrar em oração. E na semana passada foi justamente isso que aconteceu comigo, mas numa situação que eu particularmente não desejo para ninguém passar por isso. Bem, deixa eu contar o que aconteceu. Quando eu vou trabalhar de manhã, eu sempre pego carona com uma amiga, uma colega de trabalho, porque ela vai para o mesmo lugar que eu e ela passa aqui próximo da minha casa. Então, eu pego o carro com ela, nós vamos para o trabalho e na volta a mesma coisa. E na quarta-feira passada não foi diferente. Ela passou aqui em frente à minha casa, eu peguei o carro, nós fomos para o trabalho. No meio do caminho ela parou o carro, porque um rapaz na rua sinalizou para ela que o pneu traseiro direito estava soltando fumaça. E de fato nós sentimos um cheiro muito forte de queimado. Saímos do carro, olhamos, não vimos nada no carro. O carro estava bom, fomos para o trabalho, trabalhamos aquela manhã. E por volta do meio-dia, que é a hora que eu venho embora, eu vim com ela e no meio do caminho nós pegamos uma outra colega, uma outra professora, porque elas iam para uma outra escola e eu estava vindo para casa. Mas como ela ia passar próximo da minha casa, eu vim com ela. Então nós começamos a seguir a viagem. No meio do caminho, queridos, eu senti um peso espiritual tão grande que eu não desejo para ninguém. Dentro do carro dela, eu estava no banco de trás e a outra professora estava no banco do carona com ela, conversando. E eu parei de conversar com elas porque eu senti que o clima dentro daquele carro mudou. E dentro daquele carro, queridos, o Senhor abriu a minha visão. Uma das poucas vezes que eu tenho visão a olho nu, assim, com olhos abertos, né? Geralmente as visões que o Senhor me dá é em sonho. E dessa vez foi com os olhos abertos. E eu vi quando, num determinado momento, num determinado ponto daquela estrada, o pneu do carro dela ia estourar do lado que eu estava sentada. O pneu do carro ia estourar. O carro ia rodar na pista e ia capotar.
e nós íamos morrer. Nós íamos morrer. Eu tinha essa certeza. E aí eu vi toda essa cena dentro do carro dela enquanto a gente estava seguindo o caminho. E eu me vi machucada, muito machucada. Me vi imprensada no carro, eu me vi morta, na verdade. E aquela opressão começou a crescer de uma forma dentro do carro que eu comecei a entrar quase que em desespero. Mas ao mesmo tempo eu fiquei preocupada delas perceberem o estado em que eu estava. Mas como elas não estavam olhando para mim diretamente, elas não perceberam. Eu pedi a Deus que elas não percebessem o que estava acontecendo comigo naquele momento. Elas continuaram conversando e eu fiquei em silêncio. E durante todo o percurso, eu sabia qual seria o local em que isso iria acontecer. Nós iríamos passar por aquele local cerca de 10 minutos depois. E eu comecei a orar a Deus. E eu comecei a falar, Senhor, não permita que isso aconteça. Pai, não permita que isso aconteça. E comecei a clamar o sangue de Jesus sobre aquele carro. Comecei a pedir ao Senhor que enviasse milícias de anjos para guardar aquele carro. Que não deixasse nada acontecer. Mas, queridos, quanto mais a gente ia se aproximando do local que eu tinha visto, que o Senhor tinha me mostrado na visão, mais aquela tensão espiritual, mais aquela opressão aumentava. A vontade que eu tinha naquela hora, queridos, era de abrir a porta daquele carro e me jogar para fora daquele carro. Porque eu sabia que mais à frente esse acidente ia acontecer. E eu comecei a orar ao Senhor, pedir ao Senhor que tivesse misericórdia, que não deixasse que acontecesse aquilo. Que não deixasse que acontecesse, que não permitisse. E nós fomos andando e cada vez mais nos aproximando do ponto onde eu sabia que ia acontecer esse acidente. E quanto mais a gente se aproximava, mais a tensão espiritual aumentava. Eu comecei a sentir o meu corpo tremer, eu comecei a sentir a minha boca ficar amarga, eu comecei a sentir todos os meus sentidos aguçados. Parecia que eu estava ouvindo demais, sentindo cheiro demais, enxergando demais, como se todos os meus sentidos tivessem ficado alerta. E aí, quando nós chegamos no ponto onde ia acontecer aquilo, eu fiquei tonta, de uma forma que parecia que eu ia desmaiar. E clamando ao Senhor, e clamando também a Deus que elas não percebessem o que estava acontecendo. Porque elas estavam conversando normalmente. E quem estava sentindo todo o peso era eu. E aí nós passamos daquele ponto, passamos pela estrada, e aí entramos no meu bairro para poder eu ir para casa. Quando eu desci na frente da minha casa, ela falou, Dayana, quando você sair, dá uma olhada no pneu do carro e vê se ainda tá sentindo aquele cheiro que a gente sentiu de manhã. E eu saí do carro, olhei o pneu, botei a mão, não tinha nada no pneu, não tava com cheiro nenhum, com nada. E eu avisei ela. Eu falei, olha, fica tranquila, não tem nada no pneu, o pneu tá bem. Só Deus sabe como eu tava por dentro, porque ela nem imaginava. E aí eu falei com ela, não vai acontecer nada, vai com Deus que não vai acontecer nada. E ela foi. E eu cheguei em casa, queridos, mas eu tremia dos pés à cabeça. E meu marido estava em casa, que ele foi almoçar. E aí eu falei com ele, ele percebeu como eu estava, ele parou de fazer o que ele estava fazendo, porque ele estava fazendo o almoço. E aí eu conversei com ele, contei tudo o que tinha acontecido no trajeto até eu chegar em casa. E, queridos, olha, é uma sensação que eu não desejo para ninguém. Eu fiquei o dia todo com aquela sensação de que eu sabia que se não fosse a mão de Deus, eu não estaria viva. E eu falei pro meu marido, de repente agora você não me veria entrando por essa porta, você receberia uma ligação e uma notícia de que a sua esposa tinha morrido. Mas a mão do Senhor nos deu um livramento. O Senhor me mostrou o que ia acontecer, mas Ele nos livrou pela sua graça e sua misericórdia. E então, queridos, o Senhor me despertou para pensar no seguinte. Primeiro, nós temos uma obra para cumprir aqui nessa terra. Um dia antes, o Senhor tinha me feito a seguinte pergunta. Se você partisse hoje, você partiria em paz? O Senhor me fez essa pergunta um dia antes disso acontecer. E eu disse, Senhor, acho que sim, né? Eu já fiz bastante coisa na sua obra, eu tenho uma família, o Senhor me deu a oportunidade de me casar, de ter um marido, de ter filhos, de ser mãe. O Senhor me deu a oportunidade eu tenho uma família que me ama, eu tenho familiares que me amam. Graças a Deus eu tenho um emprego num tempo em que muita gente não tem. Eu acredito que sim, Senhor, que eu partiria em paz. Mas quando isso ocorreu no dia seguinte, queridos, eu percebi que eu não partiria em paz. Por quê?
Porque a sensação que ficou em mim é de que eu ainda não tinha cumprido, ainda não cumpri tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para mim, para minha vida. Eu não cumpri os propósitos que o Senhor tem para minha vida. Existem pessoas que ainda precisam ouvir do Evangelho através da minha boca e através da sua boca também. Existem obras que a gente precisa fazer ainda. E aí eu agradeci ao Senhor por mais uma chance, mais oportunidade que Ele me deu de estar viva e de poder cumprir com o propósito que Ele tem para mim. E então pude chegar em casa, abraçar meu marido, depois abraçar os meus filhos e ser muito grata a Deus por esse livramento. E o que eu quero que você pense é o seguinte, queridos. Diante dessa experiência que eu passei, eu pude perceber uma coisa que o Senhor já tinha falado comigo há uns meses atrás. O Senhor tinha falado na minha mente a seguinte frase: é mais fácil você morrer do que ser arrebatada. Eu sei que essa frase é uma frase bem chocante, na verdade, mas eu entendi o que o Senhor quis dizer com isso. A morte, ela é mais iminente do que o próprio arrebatamento. A gente sabe que existem algumas situações, algumas peças do quebra-cabeça da grande tribulação, do início da grande tribulação, ainda para se formar. Nós sabemos que existem peças-chaves, pontos-chaves que precisam acontecer para que a igreja seja arrebatada. Porém, para morrer, querido, como diria minha avó, basta estar vivo. Basta estar vivo. Quem diria, todos os dias eu vou para o trabalho com essa minha colega de trabalho. Nunca aconteceu nada. Então, quem diria que eu ia passar por isso? Então, para a gente morrer, queridos, é isso. É um estalo, sabe? O que o Senhor quis mostrar para mim é mais fácil, minha amiga e meu amigo, meu irmão que me ouve. É mais fácil, minha filha, você morrer do que você ser arrebatada. Porque a morte é mais iminente do que o próprio arrebatamento. Todos nós estamos contando com o arrebatamento, querendo que o Senhor venha nos buscar, querendo que o Senhor venha, querendo que o Senhor venha, querendo que o Senhor venha. E quem garante, queridos, que daqui a algumas horas nós estaremos vivos? Quem garante que amanhã estaremos vivos, que amanhã quando sairmos para trabalhar nós voltaremos para casa? O Senhor me fez perceber isso. E o Senhor colocou no meu coração que eu devo valorizar cada momento que eu tenho nessa terra para falar do seu amor, falar da sua obra, chamar a atenção dos perdidos à existência de Cristo, a que eles precisam de arrependimento, precisam de salvação, precisam do Senhor. E se a gente conhece a palavra, a gente precisa pregar isso a essas pessoas. E o Senhor fala que a gente, na sua palavra, que a gente faz muitos planos, muitos planos. Mas no fim das contas, quem dá a palavra, quem bate martelo, como eu falei aqui no início, é Ele. Ele é quem bate martelo. É Ele quem decide. Ele é o dono da vida e da morte. Então, antes, queridos, de nós ficarmos tão preocupados e ansiando tanto pelo arrebatamento, vamos pensar se a gente está vivendo o hoje, se a gente está vivendo hoje da forma como o Senhor estabeleceu para nós. Aquilo que o Senhor quer que você faça, aquilo que o Senhor quer que você desenvolva na obra dele. Quando eu digo obra, eu não estou falando obra de igreja, eu estou falando independente disso. Você nasceu para quê? Qual é o seu chamado? O que Deus quer que você seja? O que Deus quer que você faça? Será que já não tem muito tempo que você está protelando isso? E Deus vai começar a te colocar num ambiente onde Ele vai começar a fechar o cerco para que você finalmente dê o pontapé inicial para aquilo que Ele tem para fazer através de você, apesar de você? Então, queridos, o que eu quero trazer na nossa reflexão hoje é o seguinte: essa experiência me abriu os olhos. Eu quero que, mesmo que não dê tempo de eu ser arrebatada porque eu vá morrer antes, eu quero poder, de fato, responder para o Senhor que sim, se Ele me levasse hoje, eu partiria em paz, com sensação de dever cumprido, como diz Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Será que hoje, se você morresse, você poderia dizer essa frase como disse Paulo? Então, amados, vamos pensar. Eu sei que está todo mundo ansioso para que Jesus volte, para que a gente veja o nosso corpo sendo transformado, glorificado, que a gente vai morar para sempre com Jesus no céu. Mas a certeza que a gente tem hoje é que a morte pode chegar para qualquer um de nós no momento que a gente menos espera. E tem uma palavra na Bíblia que diz o seguinte: louco, essa noite pedirão a sua alma. Então,
A gente não deve fazer planos a longo prazo. Você deve viver sua vida um dia de cada vez, fazendo o que o Senhor colocou na sua mão para fazer, cuidando daqueles que o Senhor colocou na sua mão para cuidar, amando a sua família, amando sua vida, amando o próximo. Hoje é o único momento que a gente tem. O ontem a gente não tem mais. O amanhã, quem sabe se teremos. Então o Senhor quer chamar nossa atenção de que é muito mais fácil Ele chamar e a gente morrer do que a gente ser arrebatado. Porque para o arrebatamento ainda faltam algumas coisas se cumprirem para que o Senhor finalmente nos chame para a glória. Mas morrer, queridos, a gente pode passar por essa experiência, nada garante que nós não vamos morrer. Amém? Então eu gostaria de deixar vocês com essa reflexão. Eu, sinceramente, não desejo a sensação que eu tive dentro daquele carro de desespero, sabendo o que ia acontecer, queridos. Eu não desejo isso para ninguém. Para ninguém. Mas o Senhor sabe porque Ele permite as coisas. E de repente Ele permitiu isso, tanto para abrir meus olhos, quanto para abrir os olhos de cada um de vocês que agora estão assistindo esse vídeo. Ok? No mundo violento que a gente vive hoje, a gente pode sair de casa e não voltar mais. E aí? Nós estaremos preparados para encontrar o Senhor? Será que estaremos diante dele com mãos vazias? De repente achando que fizemos tanto e não fizemos nada? Então, que fique essa reflexão para cada um de nós hoje. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Pense sobre isso, queridos. Em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus e até o próximo vídeo.